Que você conhece a Marvel, isso eu tenho certeza. Mas você sabia que a Marvel quase faliu no final dos anos 90? Se não, vem comigo que eu vou te contar essa história no vídeo de hoje. Hoje em dia, a Marvel é muito conhecida principalmente por causa do Marvel Studios e por causa da Disney. Isso faz com que todo mundo conheça os personagens e tudo envolvendo eles. Mas no final dos anos 90, a visão da Marvel não era bem assim e ela quase entrou em falência. Mas pra gente poder entender essa história, a gente tem que voltar lá atrás e contar o início, o começo da história da Marvel. No começo, antes da Marvel se chamar Marvel, ela se chamava Atlas Comics. E nessa época, os heróis dela eram o Namor e o Tocha Humana, principalmente, os grandes heróis dela. Mas não é o Tocha Humana que a gente conhece do Quarteto Fantástico. É um Tocha Humana antes dele. E nessa época, também tinha a DC Comics. A DC Comics já fazia os seus heróis. O Batman, o Superman e a Mulher Maravilha, principalmente, eram os que faziam mais sucesso. Então, eram dois estúdios que faziam seus quadrinhos de formas muito parecidas. Com isso, a Marvel percebeu que, para ela se destacar dentro desse mercado, ela precisava trazer algo novo. Nisso, ela se transformou na Marvel Comics e ela trouxe algo que era completamente diferente para o mercado. Porque, enquanto a DC trabalhava seus personagens como deuses, como super-heróis clássicos como a gente conhece, a Marvel percebeu que ela tinha que trabalhar com uma forma diferente e eles fizeram com que eles fossem personagens reais. Personagens que a gente olhasse e não visse um deus que a gente não conseguisse alcançar, e sim personagens com problemas. Tanto que na época você pode perceber, você tem o Peter Parker, que apesar de ser o Homem-Aranha, ele tem todos os problemas de relacionamento, ele é um cara que tecnicamente é fracassado, se você parar pra perceber, ele tem problemas financeiros graves, tanto que ele trabalha como câmera. Se a gente vai pro Hulk, ele é um cara que não é feliz de ser o Hulk é um grande problema pra ele, sem contar que ele se transformou no Hulk por causa de um acidente. Os X-Men, que seriam uma super equipe de super-heróis, eles são tratados completamente como uma margem da sociedade, eles são contra eles, tratam eles como se fosse um problema, uma doença que tem que ser tratada. Então, isso era muito diferente, e essa diferença que Stan Lee e Jack Kirby, entre muitos outros escritores, criaram na época, fez com que os personagens da Marvel se transformassem humanos e fez isso com que o público se relacionasse com eles. Porque se você é um adolescente que tá cheio de problemas e lega que é do Homem-Aranha e, por exemplo, vê o jeito que ele passa a vida dele, você se relaciona muito mais com ele. Muita gente que sofreu muito preconceito, se você lê os X-Men, você sente o que eles estão sendo passados nos quadrinhos ali. Então isso fez com que cada vez mais os personagens da Marvel criasse uma ligação forte com o público. Depois disso, quando já estava bem encaminhado, todo mundo já conhecia os heróis, cada vez os quadrinhos estavam vendendo mais, rolou claramente nos anos 70, 80, vários problemas, como aquele problema da idade para os quadrinhos, que eu pretendo contar em um outro vídeo, que eu não vou aprofundar, mas resumindo, seria a época onde teve uma coisa dos quadrinhos que foi uma censura muito grande. Tudo isso não afetou os quadrinhos tanto e eles continuaram crescendo e crescendo. Quando chegou no finalzinho dos anos 80, a Marvel percebeu que eles estavam tão grandes e vendiam tanto quadrinhos que eles precisavam investir mais no mercado de marketing, no mercado de, por exemplo, bonecos, cartas especiais, e foi isso que eles entraram nesse tipo de mercado e fizeram vários investimentos. O problema é, comecinho dos anos 90, quando já estava todo esse investimento, começou a estourar a bolha dos quadrinhos. E com isso, virou um problema, porque os quadrinhos começaram a ficar muito mais caros e os colecionáveis não estavam vendendo como poderia. Isso fez com que a Marvel, que tinha gastado milhões nessa parte de marketing e de todas essas partes assim, de marketing, na parte de propaganda, na parte de tentar vender novos bonecos, novas coisas, entrasse numa crise gigantesca, sem fundo, porque foi muito dinheiro. Então, esse foi o grande problema para a Marvel. Eles não tinham mais o que fazer, porque os quadrinhos não conseguiam vender mais e o que eles tinham investido também não estava dando lucro. Com isso, cada vez eles foram se afundando mais, se afundando mais. Vale destacar uma coisa muito importante dos quadrinhos dessa época. Eles focaram tanto na parte da propaganda, de vender coisas à parte dos quadrinhos, que eles esqueceram dos quadrinhos. Tanto que nos anos 90, as piores sagas da Marvel são presentes aqui. É claro que vai ter algumas que você pode falar fora dos anos 90, mas, por exemplo, se você pega os X-Men, uma das piores sagas, as sagas mais perdidas, as que menos faz sentido, a que os fãs menos gostam, fazem parte dessa saga. Tem uma saga que eu sei que muita gente não lembra, mas do Justiceiro, que é terrível, onde ele tem umas armas, ele tinha um poder de anjo, que era muito mal feito. Se perguntar pra qualquer pessoa que é fã do Homem-Aranha, qual é a pior saga do Homem-Aranha, eu tenho certeza que ele vai falar a saga dos clones, e é exatamente nessa anos 90 que tem isso. Então,
eles deixaram os quadrinhos em segundo plano. As histórias eram muito mal escritas e com isso muitos heróis, como eu provei aqui, tiveram uma das suas piores sagas. Com isso, a Marvel ela teve que declarar falência. O que é declarar falência? É diferente de você realmente falir. Quando você falha, você realmente vai ter que vender sua empresa, vai ter que talvez mudar o nome, procurar alguma coisa. Quando você declara falência, você entra em várias coisas de lei que te deixam com possibilidade de ainda de conseguir manter a sua empresa quando você declara falência. Você não faliu ainda. E foi isso que a Marvel fez. E o que a Marvel teria que fazer para poder conseguir ganhar esse dinheiro de volta? Eles precisavam vender alguma coisa. E eles tinham os seus principais heróis. Vale destacar que nessa época, os heróis que a gente conhece hoje da Marvel não faziam tanto sucesso. Por exemplo, Homem-Aranha, Capitão América, apesar de ser um dos primeiros, quem mais? Nós temos o Thor, esse tipo de Viúva Negra, Gavião Arqueiro, esse que a gente conhece como os principais do Marvel Universe, do MCU, eles nessa época dos quadrinhos não eram tão grandes. Os grandes eram Homem-Aranha, X-Men, Quarteto Fantástico, você também tinha o Namor, que eram uns clássicos assim. E com isso eles precisaram vender, e os estúdios vieram com tudo para comprar os direitos desses heróis. Com isso a Fox comprou os X-Men, comprou o Homem-Aranha, a Universal comprou o direito de Motoqueiro Fantasma, do Hulk, também comprou o direito do Namor, que nunca teve filme, mas foi comprado. Também vai destacar que eles foram comprar o direito do Demolidor, da Jessica Jones, do Luke Cage, do Punho de Ferro. Tanto que teve um filme da Elektra e do Demolidor pela Fox, que tem a Elektra era vivida pela Jennifer Garner e o Demolidor era vivido pelo Ben Affleck. Depois esses personagens ganharam as séries da Netflix, que também não tem nada a ver com a Marvel, também foi uma compra à parte. E com isso, todos os anos 2000 até 2007, foi tendo vários filmes em estúdios completamente diferentes. Você teve produções completamente diferentes, mas nenhuma com a Marvel. A Marvel não ganhava dinheiro com isso. Até a parte da Disney, porque muita gente não sabe, mas o parque da Disney da Marvel, que existe lá, não é parte da Marvel em si. Mesmo a Marvel depois sendo comprada anos depois pela Disney, a Marvel não tinha lucro em cima daquele parque, porque era a Disney comprando para fazer o parque. Depois disso, ficou anos da Marvel conseguindo se recuperar, mas de forma muito difícil, porque não tinha seus heróis para fazer produtos. Os filmes de super-heróis estavam crescendo muito, porque até os anos 2000, os filmes de super-heróis não faziam sucesso. Depois disso, eles começaram a ir crescendo, principalmente por causa dos X-Men, por causa do Blade, que é outro personagem da Marvel que foi vendido. E aí a Marvel percebeu que eles também precisavam fazer crescer de novo e entrar nessa indústria com força, porque os heróis deles estavam fazendo sucesso. E aí, no ano de 2007, a Disney comprou a Marvel Studios e aí ele se transformou no que a gente vê hoje. Lançou o filme do Homem de Ferro e por aí vai. Mas é por isso, inclusive, que vale destacar, e essa é a história da falência da Marvel. Eles se endividaram muito nos anos 90 e por causa da venda dos seus personagens, o mercado de super-herói aqueceu no cinema de novo e aí eles venderam os seus direitos para a Marvel. Vale destacar uma coisa muito importante aqui. Eu considero que a Marvel que a gente vê hoje no cinema, muito boa, incrível, só é assim por causa dessa crise que a gente teve nos anos 90. Porque se essa crise nunca acontece, eu posso te garantir que os filmes da Marvel não seriam Homem de Ferro, Thor, Capitão América. Eles focariam em outros heróis que saberiam que daria sucesso. Estaria tendo o filme do Wolverine, estaria tendo o filme do Homem-Aranha, filme do Quarteto Fantástico. E esses personagens que a gente conhece hoje e ama e admira, talvez não estivessem tão fortes assim. Então essa é a história da falência da Marvel. A grande Marvel, que sempre fez muito sucesso, entrou em uma coisa de dívidas e depois conseguiu se reerguer. E hoje é a Marvel que voltou a ser... E hoje ela voltou a ser a Marvel que a gente ama, admira, tanto no cinema, como principalmente nos quadrinhos, fazendo sagas incríveis. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder nenhum vídeo novo. E aí, você sabia dessa história da falência da Marvel? Se não, o que você achou dela? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.